Olá pessoal, tudo bem? Voltamos hoje com mais uma aulinha explicativa sobre o conteúdo de multiplicação. Nós estamos trabalhando a tabuada de 2, por isso os exemplos que nós iremos ver hoje é baseado na multiplicação por 2. Bom, a gente já viu anteriormente o conceito, né, a finalidade da multiplicação e as formas como ela pode se apresentar para a gente, né, em forma de linha, né, como nas tabuadas, ou de forma armada, assim como na adição, na subtração, na multiplicação também, nós temos a forma armada, que inclusive é a forma mais fácil de resolver, porque nós trabalhamos a multiplicação diretamente, número por número. Bom, hoje eu trouxe alguns exemplos aqui de como nós podemos resolver continhas armadas de multiplicação e dar algumas dicas para ajudar a facilitar na hora de resolver essas questões. Bom, como nós estamos trabalhando com a tabuada de 2, nós usaremos o número 2 como exemplo nas continhas aqui apresentadas, tá bom? A primeira dica que eu venho dar para vocês é identificar qual é o número que multiplicará, né, que corresponde à quantidade de vezes que será multiplicado. No caso aqui da continha, vamos observar aqui, é multiplicado por 2, ok? Então, a primeira coisa que nós temos que observar é isso, é multiplicado por 2. Então, essa continha corresponde à tabuada de 2. Se nós tivéssemos, por exemplo, eu vou escrever aqui, se nós tivéssemos, por exemplo, essa multiplicação, significa que nós teríamos que trabalhar com a tabuada de 6. Entenderam? Então, nós temos que identificar sempre esse número aqui, ou seja, é multiplicado por 6. O número é multiplicado por 6. Então, o que eu tenho que ter como base é a tabuada de 6. Se, por exemplo, fosse esse número aqui, eu teria que ter como base a tabuada de 53. Porém, nós também teríamos que ter como base a tabuada de 5 e de 3. Por quê? Porque esses números, eles multiplicam separadamente. Mas isso aí vai ficar para uma outra aula, ok? Vamos nos fixar aos exemplos aqui de cima. Bom, nós identificamos qual é o número que nós utilizaremos para a multiplicação, que é a tabuada de 2. Como eu sei que vocês já sabem a multiplicação, a tabuada de 2, que vocês já estudaram, eu não estou preocupada, porque eu tenho certeza que vocês estudaram e memorizaram a tabuada de 2. Porém, vamos imaginar que a gente pode esquecer um número ou outro dessa tabuada. Por isso, quando nós não sabemos, não lembramos, é muito bom nós fazermos uma tabelinha para consulta. Sabe uma colinha? A gente faz uma colinha ali no cantinho de valores que multiplicam de 1 até 10. Toda a multiplicação ela vai de 1 até 10, ok? E a gente faz uma colinha ali para consulta, ok? Então, vamos agora resolver os problemas. Eu tenho aqui 7 vezes 2. Eu sei que a tabelinha, né, a tabuada que eu tenho que ter é a tabuada de 2. Então, eu vou procurar na minha tabela ou na minha memória quanto é 2 vezes o 7. É a minha tabuada de 2. Eu quero saber quanto é 7 vezes 2, né? Então, eu quero saber quanto é 2 vezes o número 7. Então, eu vou procurar aqui na minha tabelinha. Olha aqui, eu encontrei o valor.
2 vezes 7 é igual a 14. Vamos aqui para esse outro exemplo. No momento, nós estamos trabalhando com um número. 8 vezes 2. Eu sei que a minha tabuada tem que ser a tabuada de 2, porque é ele que vai determinar a quantidade de vezes que esse número vai se repetir. Então, quanto é 8 vezes 2? Então, é 2 vezes o número 8, né? 8 vezes 2, então é 2 vezes o número 8. Então, eu vou procurar aqui na minha tabelinha. 2 vezes 8. 2 vezes 8. Eu achei aqui, ó, 16. Bom, agora vamos procurar aqui. Eu tenho 2 números. Eu poderia resolver de 2 formas. Eu poderia procurar na minha tabela, já que eu sei que a tabela de multiplicar, a tabuada de multiplicação, ela vai de 1 até 10. Então, se vai de 1 até 10, eu tenho 10 dentro da minha tabuada. Eu poderia fazer a minha colinha, né, minha tabuada, e consultar diretamente. 2 vezes 10. 2 vezes 10 é 20. Ou eu poderia fazer de outra forma. Olha só. Multiplicar individualmente os números. Eu poderia multiplicar 2 vezes o 0 e 2 vezes o 1, utilizando-se da minha tabuada. Olha essa dica que eu vou dar para vocês. Toda vez que vocês estiverem numa continha de multiplicação e esse número tiver que ser multiplicado por 0, a resposta é sempre 0. Olha a dica. Todo número multiplicado por 0 é 0. 2 vezes 0, 0. 100 vezes 0, 0. 9.450 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. Então, todo número multiplicado por 0, independente de qual seja, for multiplicado por 0, vai dar 0. Então, olha aqui. 2 vezes 0 é 0. Multipliquei aqui, olha, na unidade. Agora, eu vou multiplicar aqui esse número vezes esse. 2 vezes 1, na minha tabela, 2. Deu o mesmo valor. O mesmo valor de 2 formas diferentes de multiplicar. Vamos ver um outro exemplo aqui abaixo. Observem. Eu tenho aqui a casa da unidade e a casa da dezena. Eu vou multiplicar o 2 por esse número, primeiro pela unidade, e depois eu vou multiplicar ele pela dezena. Vamos lá. Primeiro aqui, ó. Quanto é 2 vezes o 3? Eu sei que vocês já sabem, mas eu vou constar na tabelinha. 2 vezes 3, né? 2 vezes o 3 é igual a 6. Então, 2 vezes 3 é igual a 6. E eu vou colocar ele aqui embaixo. Agora, eu vou multiplicar o 2 vezes o 2. Quanto é 2 vezes o 2? 2 vezes 2 é igual a 4. Pronto, já resolvemos a nossa questão. Vamos passar para a seguinte continha. Primeiro, nós multiplicaremos aqui, depois nós multiplicaremos aqui. A setinha é só para mostrar para vocês qual é a ordem, tá bom? Primeiro, a gente multiplica a unidade, depois nós multiplicamos a dezena. Então, quanto é 2 vezes 4? 2 vezes 4, 8. E quanto é 2 vezes 1? 2 vezes 1 é igual a 2. Tá vendo como é fácil? Vamos para a nossa última questão. Eu vou multiplicar
a unidade, depois a dezena. 2 vezes 1, 2 vezes 1, e 2 vezes 3, 62. Então, vamos tirar aqui vamos ver aqui. É 2 vezes o número 31. Então, 31 mais 31, vamos ver se dá 62? Porque é 2 vezes o número 31, né? Então, é 31 mais 31. Então, vamos aqui. 1 mais 1, 2. 3 mais 3, 6. Entenderam como funciona a questão da multiplicação? Primeiro, se for só uma unidade, você pode fazer direto, né? Multiplicar, consulta. Se você tiver necessidade de uma tabuada, você faz a tabuadinha, descobre qual é o número que vai ser o multiplicador daquilo, né? E depois você faz a tabelinha, ajuda na consulta, e aí vai identificando os números. Lembrando que sempre se multiplica a unidade, depois a dezena. Se tiver uma centena, unidade, dezena e centena. E assim por diante. Eu espero que tenha ajudado vocês com mais essas dicas e mais essas informações. E agora a gente vai passar para o exercício.